Dívida pública sobe 0,22% em março e supera 7,5 trilhões de reais. Apesar de vencimento elevado de títulos, juros contribuíram para a alta. Pela primeira vez na história, a dívida pública federal, DPF, ultrapassou a marca de 7,5 trilhões de reais, impulsionada pelos juros. Segundo números divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Tesouro Nacional, a DPF passou de 7,492 trilhões de reais em fevereiro para 7,508 trilhões de reais no mês passado, alta de 0,22%. Em junho do ano passado, o indicador superou pela primeira vez a barreira de 7 trilhões de reais. Mesmo com a alta em março, a DPF continua abaixo do previsto. De acordo com o Plano Anual de Financiamento, PAF, apresentado no início de fevereiro, o estoque da DPF deve encerrar 2025 entre 8,1 trilhões de reais e 8,5 trilhões de reais. A dívida pública mobiliária, em títulos, interna, DPMFI, subiu 0,29%, passando de 7,178 trilhões de reais em fevereiro para 7,199 trilhões de reais em março. No mês passado, o Tesouro resgatou 52,99 bilhões de reais em títulos a mais do que emitiu, principalmente em papéis atrelados à taxa Selic, juros básicos da economia. No entanto, a redução do estoque de títulos foi compensada pela apropriação de 74,09 bilhões de reais em juros. Por meio da apropriação de juros, o governo reconhece, mês a mês, a correção dos juros que incide sobre os títulos e incorpora o valor ao estoque da dívida pública. Com a taxa Selic, juros básicos da economia, em 14,25% ao ano, a apropriação de juros pressiona o endividamento do governo. No mês passado, o Tesouro emitiu 133,112 bilhões de reais em títulos da DPMFI. Com o alto volume de vencimentos em março de títulos corrigidos pela Selic, os resgates somaram 186,102 bilhões de reais. A dívida pública federal externa, DPFE, caiu 1,53%, passando de 314,34 bilhões de reais em fevereiro para 309,54 bilhões de reais em março. O principal fator foi a queda de 1,53% do dólar no mês passado. Colchão após uma recuperação em fevereiro, o colchão da dívida pública, reserva financeira usada em momentos de turbulência ou de forte concentração de vencimentos, caiu levemente. Essa reserva passou de 889 bilhões de reais em fevereiro para 869 bilhões de reais no mês passado. O principal motivo, segundo o Tesouro Nacional, foi o forte resgate líquido, resgate menos emissões, no mês passado. Atualmente, o colchão cobre 6,72 meses de vencimentos da dívida pública. Nos próximos 12 meses, está previsto o vencimento de 1,404 trilhão de reais em títulos federais. Composição. Com o forte vencimento de títulos corrigidos pelos juros básicos, a composição da DPF mudou. A proporção dos papéis atrelados à Selic caiu de 47,77% em fevereiro para 46,38% em março. O PAF prevê que o indicador feche 2025 entre 48% e 52%. Esse papel está atraindo o interesse dos compradores por causa das recentes altas da taxa Selic. A fatia dos papéis prefixados, com rendimento definido no momento da emissão, subiu de 20,54% em fevereiro para 21,51% em março. O PAF prevê que o indicador feche 2025 entre 19% e 23%. Normalmente, os papéis prefixados indicam mais previsibilidade para a dívida pública, porque as taxas são definidas com antecedência. No entanto, em momentos de instabilidade no mercado financeiro, as emissões caem porque os investidores pedem juros muito altos, que comprometeriam a administração da dívida do governo. A fatia de títulos corrigidos pela inflação na DPF subiu, passando de 27,51% para 28,01%. O PAF prevê que os títulos vinculados à inflação encerrarão o ano entre 24% e 28%. Composto por antigos títulos da dívida interna corrigidos em dólar e pela dívida externa, o peso do câmbio na dívida pública passou de 4,18% para 4,11%. A dívida pública vinculada ao câmbio está dentro dos limites estabelecidos pelo PAF para o fim de 2025, entre 3% e 7%. O prazo médio da DPF subiu de 4,08 para 4,12 anos. O Tesouro só fornece a estimativa em anos, não em meses. Esse é o intervalo médio em que o governo leva para renovar, refinanciar, a dívida pública. Prazos maiores indicam mais confiança dos investidores na capacidade do governo de honrar os compromissos.
Detentores. As instituições financeiras seguem como principais detentoras da dívida pública federal interna, com 30,5% de participação no estoque. Os fundos de pensão, com 24,1%, e os fundos de investimento, com 21,5%, aparecem em seguida na lista de detentores da dívida. Com o aumento da instabilidade no mercado externo, a participação dos não residentes, estrangeiros, caiu de 9,7% em fevereiro para 9,6% em março. Em novembro, o percentual estava em 11,2% e tinha atingido o maior nível desde fevereiro de 2018, quando a fatia dos estrangeiros na dívida pública estava em 11,2%. Os demais grupos somam 14,3% de participação. Por meio da dívida pública, o governo pega dinheiro emprestado dos investidores para honrar compromissos financeiros. Em troca, compromete-se a devolver os recursos depois de alguns anos, com alguma correção, que pode seguir a taxa Selic, juros básicos da economia, a inflação, o dólar ou ser prefixada, definida com antecedência.